Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha, publicando no meu canal secundário Limes Germânicos até o dia 26 de outubro, quando o YouTube me devolverá o acesso a publicar no meu canal principal. Hoje acordei e tive a infeliz notícia de que 3 dos canais espanhóis que eu sigo desapareceram na calada da noite. 3 canais importantes de denúncia acerca das coisas que ocorrem aqui na Espanha foram simplesmente borrados, como se diz em espanhol, foram apagados na madrugada, e isso foi para mim especialmente um golpe, porque eu estou sentindo, como já disse em vídeos anteriores, que nós estamos vivendo momentos bastante sombrios. É uma guerra de informação, é uma guerra daqueles poderosos, os que estão lá em cima, 1%, contra nós aqui embaixo, os 99%, os que não queremos mais do que nos devolvam a nossa vida, a nossa liberdade, que tínhamos até um dia desse, bem ou mal, e que agora, de uma maneira realmente muito escancarada, estamos percebendo que nos foi tirada, nos foram tiradas a liberdade, o direito de ir e vir. Aqui na Espanha, principalmente, estamos sentindo isso com especial ênfase, porque temos um governo comunista. Como eu já disse na área de comentários do meu canal e também em algum vídeo já, sem medo de ser feliz, nós estamos aqui sob um governo de comunistas, e canais como esses que eu acabo de citar, que são muito pródigos em denunciar as coisas que estão acontecendo aqui, realmente foram bem castigados, mais do que eu, inclusive, eu que me queixo de ter sido castigada por ter perdido a capacidade de publicar no meu canal principal durante 3 meses. Eles não, tiveram canais apagados mesmo, principalmente porque são pessoas que estão, 2 delas estão organizando em conjunto uma manifestação grande que vai haver em Madrid depois de amanhã, dia 16, exatamente sobre essa questão de que estão tirando-nos a liberdade, queremos de volta nossas liberdades. Mas eu não quero alongar-me mais nesse tema, porque eu quero falar do assunto que aqui me traz. O Papa falará na ONU sobre a pós-pandemia. Aqui estamos de novo falando sobre pandemia, é só esse o assunto que nos ocupa no planeta inteiro, não? O mundo parou por causa desse tema. Pois é, e Francisco, que trabalha ombro a ombro com a ONU, como eu sempre digo, agora está preparando-se para enviar uma mensagem que chamará a atenção do planeta inteiro nessa abertura dos trabalhos da Assembleia da ONU, trabalhos do 75º período de sessões, que será aberto esse período de sessões no dia 15 de setembro, dentro de exatamente um mês. A notícia é, na verdade, uma exclusiva de um meio de comunicação católico chamado Alfa e Ômega, e foi publicada no dia 12 de agosto. Assina esse artigo Lucas Scherer, que teve a ocasião de receber a notícia em exclusividade de um diplomata que pediu reserva de sua identidade. Então essa é uma notícia interessante, não? E diz o seguinte: na sua intimidade da residência do Vaticano, residência Santa Marta, o pontífice decidiu que vai gravar uma mensagem para a abertura do 75º período de sessões da ONU. Foi um diplomata que pediu reserva de sua identidade quem antecipou a este cronista, isto é, a quem assina esse artigo,
Lucas Scherer, a novidade, que será notícia no próximo dia 15 de setembro em Nova York, onde concentra-se a representação de 193 países membros da Organização das Nações Unidas. Então ele cita aqui um trecho do que provavelmente será essa mensagem do Papa para essa sessão de abertura da ONU. E diz assim: de uma crise se sai melhor ou pior. Depende de nós. Não podemos, na ordem mundial e local, repetir os mesmos modelos socioeconômicos de um ano atrás. Tampouco ajustá-los ou invernizá-los um pouquinho. Isso seria sair pior. Essas palavras do Papa nesse discurso que virá. E diz o cronista, não? O que escreve a notícia, o seguinte: este é o eixo central do discurso que Francisco está elaborando. A saída da crise sociossanitária pela pandemia. E o outro eixo do discurso, a crise das economias pelas dívidas. E ele continua: um jesuíta que trabalha na Santa Sé e que é um dos poucos que não está de férias, confirmou a este cronista a mensagem do Papa ao plenário da ONU, um fato que será agenda midiática mundial, isto é, que será receberá a atenção dos meios de comunicação do mundo inteiro, não? Dentro de pouco mais de um mês, e que promete somar à saída da pandemia um segundo eixo do discurso, e que é isso: o perdão drástico ou total da dívida externa dos países periféricos, isto é, dos países subdesenvolvidos, assim chamados. O diplomata está organizando um encontro sobre pandemia, mudança climática e pobreza. Bergoglio confirmou sua disposição a trabalhar de maneira conjunta através do grupo de reflexão e trabalho que ele, Bergoglio, constituiu no Vaticano, um grupo coordenado pelo sacerdote argentino Augusto Zampini. Eu busquei aqui o nome de Augusto Zampini e encontrei aqui uma entrevista que ele deu a um meio de comunicação chamado Hermandad Obrera de Acción Católica, HOAC, que tem por título o seguinte: Augusto Zampini, esta crise revela a necessidade de uma mudança radical e que isto é possível. Eu li a entrevista, é enorme, muito grande, para ser lida aqui neste momento. Eu queria só apontar certas coisas que chamaram minha atenção. Primeiro, que ele, nota-se, está nessa mesmíssima linha dessa coisa de que essa pandemia vai mudar o mundo. Já vimos em um vídeo que eu trouxe estes últimos dias como o sacerdote Jostrom Kuritadam, que é o braço direito de Francisco para temas da mudança climática, também já tinha dito isso, que nós estamos num momento em que é necessário aproveitá-lo para mudar o mundo. Pois então, aqui nesta entrevista que dá o tal Augusto Zampini, ele diz a mesma coisa com outras palavras. E usa a palavrinha mágica para a qual eu tenho chamado tantas vezes a atenção: sustentável. Criar um futuro mais justo e sustentável. Sustentável, Agenda 21, Agenda 2030 da ONU. Não há como não ver, digo pela enésima vez, que o Vaticano trabalha todo o tempo com a ONU em tudo. Deixou de ser católico, deixou de falar em Deus e nas coisas espirituais e simplesmente está cumprindo a agenda da ONU ponto a ponto. Até a linguagem é coincidente. É incrível. Não é necessário fazer muito esforço para perceber isto. Continua aqui a leitura do artigo que eu trago, do Lucas Scherer. Diz assim: a Assembleia Geral da ONU, onde o Papa exporá sua mensagem, que será uma mensagem por vídeo, será presidida a Assembleia, a 75ª Assembleia,
que começa no dia 15 de setembro, será presidida pelo embaixador da Turquia, Volkan Bozkır. E isso faz-me lembrar uma notícia que eu trouxe, não há muito, sobre a Hagia Sophia. Maior basílica bizantina do mundo é agora uma mesquita ante o silêncio de Bergoglio, na qual eu dizia que, em um veredito histórico, a maior corte da Turquia, vejam aqui o país, a maior corte da Turquia devolveu a maior basílica bizantina do mundo ao seu status anterior de mesquita, depois de abolir a decisão do presidente Atatürk, de 1934, de transformar aquela basílica Hagia Sophia em um museu. Bom, então aqui era uma notícia sobre a Turquia, não? Relacionada com a Hagia Sophia e toda essa história de transformar a basílica católica em uma mesquita. Pois vejam bem a coincidência. Vejam a coincidência triste, se é que é coincidência, de que a Assembleia Geral da ONU, para a qual Francisco vai mandar essa mensagem gravada, estará presidida por ninguém mais que o embaixador da Turquia, Volkan Bozkır. Olha, são 193 dos países membros da ONU. Exatamente o embaixador da Turquia, com quem o Vaticano tinha que estar tendo problemas nesse momento por causa desta transformação de uma basílica católica em uma mesquita, mas não está tendo problema, porque Francisco o que fez foi calar e choramingar depois de uns dias durante o Ângelus, dizendo que estava muito triste. Eu trouxe a notícia também, aqueles que me acompanham estarão lembrados disso. Então, a mim me chama muito a atenção que de 193 países membros da ONU, justamente o embaixador da Turquia vai ser quem preside a Assembleia Geral da ONU, para a qual o Papa vai enviar essa mensagem tão esperada. E continua o artigo aqui. No passado 20 de dezembro de 2019, no Palácio Apostólico Vaticano, o Santo Padre se encontrou com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Eu trouxe a notícia em um vídeo intitulado Bispo Schneider diz: você não pode mais distinguir a linguagem da Santa Sé da linguagem da ONU. E aquele meu vídeo foi publicado no dia 13 de fevereiro de 2020 e fazia referência exatamente àquele encontro entre Francisco e Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, no Vaticano. E naquela ocasião, o secretário-geral da ONU disse que as preocupações da Santa Sé coincidem com os princípios fundamentais da Organização das Nações Unidas. Uma declaração cheia de significado para aqueles que queiram ver. Cai exatamente naquilo que eu digo. Trabalham a ONU e o Vaticano ombro a ombro. E estamos vendo aqui mais uma vez, com esta notícia que eu estou trazendo hoje, de que Francisco vai mandar uma mensagem ali para aquela abertura de trabalhos no dia 15 de setembro. E na mensagem, repito, vai falar de 2 temas importantes. Da saída da crise sociossanitária. E eu gostaria de apontar aqui que Francisco, durante o lockdown, o confinamento, a quarentena, ou seja, lá o nome que se dê a isso que nós vivemos nesses últimos meses, no dia 20 de março, em plena quarentena, Francisco pediu ao Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral que criasse uma comissão em colaboração com os outros dicastérios da Cúria Romana e outros organismos para preparar, através de uma análise e reflexão, preparar a Igreja para os desafios socioeconômicos do futuro e preparar também propostas e critérios para enfrentar esses desafios. Aquilo passou a chamar-se Comissão Vaticana Covid-19
a comissão instituída pelo Papa, abraçar a esperança, abraçar a família humana, e pode ser vista aí a página web dessa específica Comissão Vaticana Covid-19, hospedada lá no Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Pois bem, como dizia o artigo aqui de Lucas Scherer, quando Antônio Guterres fez aquela visita a Francisco no Palácio Apostólico Vaticano, naquele momento, ambos líderes gravaram juntos um vídeo onde clamaram por colocar fim à carreira armamentística e o rearme nuclear. E termina Lucas Scherer dizendo: a unidade da Santa Sé e da ONU teve sua máxima expressão em setembro de 2015. Vai fazer agora 5 anos, com a presença física de Francisco lá na ONU, uma ação que naquele momento definiu a liderança mundial do Papa na assinatura dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030. Aqui fecha o artigo com chave de ouro. Aqui está dito tudo, tudo, tudo. A unidade da Santa Sé e a ONU, vejam a palavra, a unidade da Santa Sé e a ONU teve sua máxima expressão em setembro de 2015, já faz 5 anos, com a presença física de Francisco em uma ação que definiu a liderança mundial do Papa na assinatura dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030, que em outras palavras, digo eu, Helga, é a Agenda 21 ou Agenda 2030. A Igreja Católica, essa que está aí no Vaticano hoje, não é nada mais, nada menos que uma extensão da ONU. Deixou de ser católica e hoje é um instrumento de realização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que dentro de 10 anos ter-nos-á levado a uma situação que hoje nós não temos nem sequer a mais pálida ideia do que será. O mundo dentro de 10 anos não será nem de longe o que é hoje. Se vocês viram que nesses últimos meses nós perdemos as nossas liberdades e não nos serão devolvidas facilmente pelos governos que sempre que dão um passo dão muito trabalho para voltar atrás, se o passo dado leva-os a ter mais poder do que o poder que tinham antes. Eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse artigo também para o fato de que ele disse aqui que são 2 os pontos que Francisco vai abordar, não? Um é a saída da crise sociossanitária, né? Já vimos como ele, ainda em março, criou essa tal Comissão Vaticana do Covid-19. Um Papa que deveria ter dedicado toda a sua energia durante o confinamento à parte espiritual, porque é a mais importante do católico, de um Papa principalmente, não, estava trabalhando para levar a cabo toda essa solução, digamos aqui, não, dessa crise do Covid-19. Ele estava trabalhando com a ONU, estava dedicado a essa questão da ONU, desenvolvimento sustentável, saída da crise e, como dizia um dos médicos alemães daquela comissão extraparlamentar de inquérito sobre o Covid, cujo vídeo eu levei ao meu canal principal, um daqueles médicos dizia que na análise de tudo o que tem ocorrido é importante fazer-se aquela pergunta: quem se beneficia? Quem se beneficia de tudo isso? Para saber quem foi que provocou tudo isso. E nós vemos aqui como Francisco e todos os seus colaboradores se beneficiaram, sim, eu não tenho medo de dizê-lo, se beneficiaram de alguma forma dessa crise, porque eles mesmos o dizem nas diversas manifestações, através de entrevistas, através de
de vídeos. Eu que estou acompanhando os passos do Vaticano, porque dou notícias sobre o tema, para mim está ficando bastante claro como eles estão se beneficiando, porque não é normal que um papa e seus colaboradores, como aquele padre Jostrom e esse que eu acabo de citar, Zampini, usem palavras que deixam entrever que estão aproveitando essa crise para fazer coisas que eles gostariam de fazer antes e talvez não tenham podido. Quando, por exemplo, Zampini diz: essa crise revela a necessidade de uma mudança radical e que esta é possível, quando você diz que esta é possível, significa que você estava desejando essa mudança radical. E eu não posso ler o artigo aqui, repito, porque é muito longo, mas quem o ler vai notar simplesmente que é isso. Eles queriam algo que ajudasse a dar a oportunidade dessa mudança radical que eles querem. A pandemia vai mudar o mundo, dizem. Vejam aqui, como diz aqui esse Zampini, a pandemia forçou mudanças drásticas. Algumas coisas voltarão ao normal e poderemos sair, passear, trabalhar, reunir-nos com os amigos e família, mas muitas outras coisas serão diferentes. O mundo globalizado terá diferentes características. Estará em nós fazer com que esse novo mundo pós-Covid seja algo bom, melhor que antes. Essa é uma crise tremenda, dolorosa, triste, mas como toda crise oferece uma oportunidade. Vejam isso. Mas, como toda crise, oferece uma oportunidade. Eu não tenho visto as pessoas aqui nos 99%, nós que estamos aqui embaixo, sofrendo com a obrigação de usar uma máscara, sofrendo com esse confinamento, sofrendo com a imposição desses governos, com essa constante ameaça de uma vacina. Não estou vendo ninguém falar que essa crise tem aberto oportunidades. Eu escuto isso da boca desse Papa, dos sacerdotes que estão à sua volta e trabalham com ele, colaborando. Estou escutando isso do pessoal em Davos, dos ricaços de Davos, os milionários. Estou escutando isto do pessoal na ONU, que são um bando de tecnocrata que, se tivessem que sair e trabalhar para produzir riqueza, morreriam de fome. São todos políticos que vivem a grande vida, a boa vida, com dinheiro de impostos de cidadãos do mundo inteiro para infernizar as nossas vidas. É dessa gente que eu tenho ouvido essa coisa de que a crise oferece uma oportunidade. Eu trouxe um vídeo que muitos já devem ter visto sobre como o Fórum Econômico Mundial está preparando o tal The Great Reset, né? Aproveitando, olha a palavra, aproveitando a crise para começar do zero. O padre Jostrom, daquele vídeo que eu trouxe na semana passada, mostrando como ele fazia uma oração pelo clima, fazendo elogios e honras à Mãe Terra e ao vento. Oração do clima, com Mãe Terra e vento como protagonistas no Parlamento Mundial das Religiões. Esse é o título do vídeo que eu trouxe, mostrando aquele padreco afeminado, né, dizendo que isso também, mais uma vez, essa história de aproveitar a oportunidade para mudar o mundo. Outra coisa que cita o tal Zampini é o seguinte, ele diz: a pandemia pode ser uma oportunidade para reverter a economia, para que a economia volte a estar a serviço das pessoas e blá, blá, blá. Todos eles estão vendo oportunidade nesse inferno que nós estamos vivendo. Por quê? Porque querem mudar-nos a vida com calçador, como se diz aqui, a força. Então, esse pessoal aí, você nota que é tudo fruto de conchavos por trás da cena, nos bastidores. ONU, Vaticano, Davos e outros grupos mais que, com certeza, entram na equação sem que nós sequer tenhamos a ocasião de saber, principalmente
porque estamos em um mundo em que os meios de comunicação são todos instrumentos desse sistema aí, que não nos contam a verdade, como disse muito claramente em um vídeo também que eu trouxe esses dias, John Paul Rice, produtor de Hollywood, que disse claramente, um vídeo muito importante aquele, disse claramente em um determinado momento, essas pessoas, esses homens e mulheres que aparecem aí na televisão, no cinema, contando histórias para você, trazendo notícias para você, sorrindo para você, eles não estão te contando a verdade, a realidade do que está ocorrendo no mundo. Eles estão desviando a tua atenção, estão tentando dividir a sociedade, colocar uns contra os outros, quando as reais questões que merecem nossa atenção, como no caso a questão que ele trazia, que era a da pedofilia, essas questões ficam completamente na sombra, porque nós não chegamos sequer a conhecer. Hoje em dia temos a internet, que nos dá a oportunidade de ter notícia dessas coisas que os meios de comunicação não contam. Mas o que ocorre? Exatamente isso que eu contei no início desse meu vídeo, que já está ficando muito longo e eu tenho que terminar. Fecham os canais, te dão um castigo de 3 meses, como deram a mim. E isso é o que está acontecendo agora. E se nós não lutarmos, essa coisa essa tentativa de morte virtual que nos estão dando através do fechamento de canais e da retirada da possibilidade de publicar no seu canal, como aconteceu comigo, isso daí é como uma morte, porque você de uma hora para outra perde sua voz. Então, se hoje eles estão fazendo conosco isso virtualmente e conhecemos a história como conhecemos, não tenhamos dúvida de que podem fazer fisicamente, tirar-nos a voz de uma vez por todas, fisicamente. Portanto, é hora realmente de levantar-nos. Hora de levantar-nos.